frente à pergunta colocada, jornalismo artificial, eu penso, para além dos confrontos e das certezas, a ideia do jornalismo enquanto verdade. Uma verdade provisória, pontual, mas uma narrativa que traz a verdade da vida cotidiana e que é necessária para os indivíduos e para os cidadãos mutuamente se compreenderem na vida social. O que eu vos trago hoje são algumas das ideias associadas aos papéis do jornalismo no contexto ocidental, no contexto democrático, e pensar estes papéis do jornalismo justamente neste cenário digital, online e agora artificial. A minha apresentação traz algumas fotografias, é ilustrada por fotojornalismo e dois clássicos fotojornalistas, o Robert Capa e o George Hodner. Bem, gostaria de começar com as teorias normativas do jornalismo. E por que normativas? Porque além de nos descreverem os papéis do jornalismo ao longo do século XX e do século XXI, elas prescrevem os papéis do jornalismo no contexto de uma sociedade que se pretende coesa, democrática, igual, numa esfera pública inclusiva, dialogante, que quer formar uma opinião comum. Os autores que discutem estes papéis normativos do jornalismo e publicam este livro em 2009 já estão justamente a pensar no impacto do cenário digital e do cenário online. Neste contexto em que estamos em Media Life, como nos diz o Mark Deus, nós não vivemos nos média, nós vivemos com os média. As tecnologias, elas mediam o nosso processo comunicacional nas distintas esferas, profissional, acadêmica, familiar, social, religiosa. Então, por um lado, a mediação tecnológica e, por outro lado, a mediação cultural. Daí a ideia de estarmos em Media Life. E como neste contexto, Media Life, as tensões que são características da atividade do jornalismo reforçam-se, aprofundam-se. Então, tensões clássicas como termos uma postura neutra ou participante, termos um papel inclusivo ou defensor de causas, estarmos associados aos propósitos sociais ou do mercado, ganham uma nova dimensão nesse contexto digital, online e da inteligência artificial. Como sabem, o jornalismo tem desempenhado no sistema democrático ocidental esse papel de prestação de contas, de representação das forças sociais e de vigilância do ambiente sociopolítico. Sobretudo, o papel de incentivo à participação cidadã. E neste cenário, pergunto-me e pergunto-vos quais os novos papéis num contexto em que o jornalismo é praticado ou exercido em plataformas digitais. Como reforçar a cidadania? Como encontrar novos canais e mecanismos para a prestação de contas? Eu terei gosto depois em partilhar convosco o PowerPoint, se assim o quiserem, com estas notas. Ao longo do século XX e também no século XXI, os constrangimentos do jornalismo acumulam-se. E temos novos níveis de constrangimento num contexto digital, online, no contexto da inteligência artificial. Mas são constrangimentos que acompanham a história do jornalismo. As questões da autonomia editorial, a questão de um jornalismo que muitas vezes é produzido, feito pelas elites, mas que quer disseminar-se entre os cidadãos. Então, a questão dos discursos que o jornalismo constitui e como esse discurso mobiliza ou captura distintos públicos e audiências, os constrangimentos que são colocados pelos grupos de interesse. E se ao longo do século XX os grupos de interesse foram, sobretudo, políticos e econômicos, na atualidade reforçam-se
para utilizar a expressão do Harold Innis, os monopólios do conhecimento, né? Monopólios do conhecimento que estão associados às empresas tecnológicas que produzem não só o hardware, os computadores, os telemóveis, os tablets, mas que produzem o software, através dos quais nós produzimos informação ou entretenimento, mas através do qual produzimos e disseminamos a informação, e ainda dominam o conhecimento. Então, os grupos de interesse mudaram e concentram ainda mais poder. E, como tal, se apresenta como um desafio, um verdadeiro desafio para o jornalismo. Ainda o constrangimento do contexto institucional dos média, como o cenário dos meios de comunicação social altera-se com as novas lógicas tecnológicas, com as novas lógicas do mercado e, sobretudo, com uma ubiquidade do entretenimento que domina a nossa vida social e que modifica ou reorienta o interesse dos indivíduos. Em suma, do ponto de vista clássico, o papel fundamental do jornalismo é um papel de monitorar, um papel cão de guarda, é isso que nos dizem as teorias normativas, né? O jornalismo enquanto um cão de guarda da nossa vida social e comum. Embora também tenhamos outros papéis, o papel facilitador de promoção do diálogo e dessa coesão social, o papel colaborador, que é um papel mais pontual, mas que pode ser importante em momentos de crise. Um exemplo disto é um momento pandêmico, né? Como o jornalismo precisa desempenhar uma colaboração com o Estado, com o governo, para o bem comum da sociedade. Em suma, estes papéis eles não são excludentes, são os múltiplos papéis que o jornalismo pode e deve desempenhar em sociedades democráticas. Aqui temos um conjunto de práticas informativas e trago essas práticas informativas justamente porque quero renovar a nossa reflexão sobre como a inteligência artificial pode aprofundar e desenvolver as nossas práticas informativas, mas como pode ser um limitador da atividade jornalística. Ainda, como os valores do jornalismo que orientam a performance dos profissionais e a performance das organizações de comunicação social são afetadas pelas novas lógicas digitais que impõem novas rotinas de trabalho, quer para os profissionais jornalistas, quer para as redações. Então, como novas rotinas ou novas técnicas e práticas afetam a performance e os valores dos profissionais. É um outro tema sobre o qual é importante refletirmos. Bem, o tema do jornalismo digital tem sido amplamente investigado, embora sejam poucos os consensos entre os investigadores e estudiosos do jornalismo digital. Um dos poucos consensos é que o jornalismo digital ele está em constituição, ele está num processo contínuo, porque a mudança tecnológica nas plataformas e nas estruturas tem sido tão intensa que nós estamos a tempo inteiro a absorver ideias, práticas, tendências e ferramentas e ainda não conseguimos uma definição do que é ou do que deve ser o jornalismo num contexto digital. Sem dúvida, a tecnologia é o elemento central. E se a tecnologia é um elemento central, como os papéis clássicos do jornalismo articulam-se com a tecnologia? Esse é um dos grandes desafios. Articular os papéis sociais, informativos e da verdade do jornalismo com as dimensões tecnológicas. E nunca nos esquecermos ou problematizarmos que o jornalismo é uma atividade que situa-se no âmbito das dinâmicas mais amplas da sociedade. Né? O jornalismo não é uma atividade ou um protagonista
independente, não é um autor autônomo, né? Ele está interdependente de um conjunto de dinâmicas sociais. Outro autor que tem pensado sobre o jornalismo no contexto digital e sobre o impacto da inteligência artificial é justamente o Mark Deus, que também concorda com essa ideia do jornalismo na atualidade ser um objeto, uma atividade, uma prática, uma exigência social que está numa reconfiguração contínua. O jornalismo, a necessidade de entendermos o jornalismo como uma realidade processual, em movimento e que se insere numa sociedade que está em mudanças profundas, dinâmicas, ou como o jornalismo irá dialogar com outros grupos, com outros atores sociais, de modo a adaptar-se aos desafios da atualidade. Entre as tendências do jornalismo no contexto digital, são as novas áreas de atuação. Ou o jornalismo não restringe-se apenas às organizações de comunicação social. Cada vez mais o jornalismo tem sido praticado, por exemplo, por universidades, por organizações privadas com fim empresarial e lucrativo, por organizações não governamentais. Então, o jornalismo ampliou o seu campo de ação, o que pode ser positivo para o diálogo social se tivermos os princípios e os papéis clássicos normativos do jornalismo a ser desempenhados. Temos um contexto de reorganização das redações, reorganização que é física, que é espacial, que é das funções, das tarefas, das ferramentas, das hierarquias, reorganização que dá-se no contexto do digital, do online e da inteligência artificial. Como tal reorganização afeta os profissionais individualmente e os coletivos no processo de pensar a informação, de produzir a informação e de disseminar a informação? Como veem, infelizmente, o que eu vos trago são perguntas, problemas e reflexões. Ainda um contexto de precariedade dos profissionais jornalistas. E uma precariedade que é paradoxal com um fluxo informativo que é de 24 horas por 7 dias por semana. Ou um fluxo ininterrupto em oposição a uma precariedade dos profissionais, né, dos atores jornalísticos. A questão da hibridização. A hibridização do jornalismo, que não é um fenômeno recente, mas que renova-se e aprofunda-se no contexto contemporâneo. Hibridização entre informação e entretenimento é o ápice, talvez, da preocupação, né, no âmbito do jornalismo. Uma tendência que eu creio ser muito positiva no contexto digital e online é o do jornalismo hiperlocal. Nós vivemos numa realidade onde temos múltiplas informações globais e internacionais, mas temos uma escassez de informação, debate e diálogo local, regional. E eu creio que reavivar, reacender o papel da imprensa local e regional é um modo de reengajar a atividade jornalística no contexto digital e, assim, reorganizar as nossas comunidades em torno de interesses comuns. Então, essa tendência hiperlocal. Ainda a dimensão das narrativas, que estão cada vez mais interativas, os discursos jornalísticos e informativos, neste caso, envolvem cada vez mais camadas, e como estas camadas complexificam quer a recepção da narrativa, quer a reflexão sobre a narrativa, é um tema sobre o qual temos de pensar, e ainda essa tendência de verificação dos fatos. Verificação dos fatos não como a atividade clássica dos jornalistas e do jornalismo no âmbito da sua atividade informativa, mas uma verificação dos fatos que é externa a uma determinada redação e que é feita por novos atores e que muitas vezes torna-se um exercício de sim e não
que não contribui para o diálogo e para o debate, mas a tendência de verificação dos fatos. Enfim, eventualmente, as tendências que mais afetam a atividade jornalística enquanto verdade, penso eu, são os problemas da ubiquidade mediática, os média presentes em todas as dimensões da nossa existência, a omnipresença do entretenimento, né, ou a ubiquidade midiática e o entretenimento enquanto conteúdo central, e ainda a integração de distintas áreas da comunicação no jornalismo. Então, como o jornalismo enquanto atividade também torna-se híbrido com o marketing, com a publicidade, com as relações públicas, com a assessoria de comunicação, e como tal afeta esse papel de diálogo social e de informação que é a missão ou a responsabilidade central do jornalismo. Por último, gostaria de vos falar rapidamente sobre ética e inteligência artificial, e vos trago um autor que é o Peter Paul Verbeek. Ele fala justamente sobre a ética da tecnologia. Se estamos em Media Life, se as tecnologias medeiam a nossa relação com o mundo e medeiam o nosso conhecimento sobre o mundo, se as tecnologias elas têm dimensões de inteligência artificial, e se nós estamos a cooperar com a tecnologia na produção de informação e de conhecimento jornalístico, nós passamos a ter, na lógica deste autor, uma moralidade que é mediada. Essa moralidade depende daqueles que produzem a tecnologia e a inteligência artificial, que tiveram fins e intenções quando desenvolveram programas, técnicas e ferramentas. Essa dimensão ética e moral é dos jornalistas que estão a interagir com a tecnologia, né? Então, há múltiplas dimensões éticas e morais envolvidas nos processos jornalísticos que utilizam e aplicam a inteligência artificial. Ou temos um novo paradigma ético. Daí que este autor nos propõe que, quando utilizamos ferramentas de inteligência artificial e quando utilizamos tecnologias da informação digitais e online, tenhamos em consideração as implicações humanas, as implicações que envolvem a tecnologia e a sociedade e as relações entre a tecnologia e natureza. Por último, a relevância, por último e para concluir, a relevância de darmos voz aos profissionais da comunicação, aos jornalistas e aos comunicadores, no processo de adoção, utilização e treino sobre as tecnologias e em relação às tecnologias artificiais. Como os profissionais são atores que têm voz nesse processo. E, por outro lado, incluirmos o público e a sociedade enquanto receptor dessa informação que é produzida com o apoio ou ajuda ou a técnica de inteligência artificial. Em suma, são alguns dos desafios que eu penso que permeiam a atualidade. Creio que, na perspectiva do século XX e também na atualidade, o jornalismo continua a desempenhar um papel central na promoção do diálogo público e, na verdade, do cotidiano, que está sempre em reconstituição. Se o jornalismo tem novos desafios do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista da inteligência artificial, é importante nos recordarmos que o jornalismo, a qualidade do jornalismo é determinada pela qualidade da sociedade em que vivemos, né? O jornalismo ele é um reflexo da nossa sociedade, ou precisamos estabelecer um diálogo com múltiplos atores e instituições sociais para valorizar esse papel clássico e fundamental do jornalismo. Muito obrigada pela vossa atenção.